Fala galera, vamos criar uma API bem simples. Primeiro, é bom você entender o que é a API. O objetivo desse vídeo é te mostrar como é simples criar uma API com uma documentação no Spring Boot. Então, vamos colocar a mão na massa. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui um desenho para vocês de como é simples a gente criar uma API, mas o que é uma API, né? É muito importante a gente entender o que é uma API. API é uma forma da gente se comunicar com servidores, com algum sistema que está na internet. API significa Application Programming Interface, ou seja, é uma forma de você conseguir se comunicar com programas ali de forma bem simples e padronizada. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, um computador ou um celular que eles podem fazer acesso a um servidor, a um sistema que está aqui, sei lá, num servidor. A gente consegue acessar ele via API, seja pelo celular, seja pelo computador. Então a gente consegue fazer acessos ou buscar informações desse servidor via API, via esse protocolo simples aqui de comunicação que a gente consegue fazer a comunicação com o nosso sistema, beleza? Então, a gente tem um exemplo simples de como criar isso com o Spring Boot. O Spring Boot aqui você pode acessar o Spring Initializer, que é esse startspring.io, e você consegue ali colocar aqui um exemplo simples do seu projeto. Eu estou utilizando o Java 17, mas você pode utilizar o Java que estiver na sua máquina. A única dependência que eu adicionei aqui foi o Spring Web, que ele já vai te dar uma forma simples de você criar ali a tua API, tá? Eu também baixei uma outra biblioteca chamada Springdoc OpenAPI. Para que serve essa biblioteca? Para colocar o OpenAPI, uma forma de documentar um cara chamado Swagger na sua aplicação, tá? Então é bem simples, basta colocar essa dependência no POM. Eu já coloquei aqui, ó, no projeto. O projeto ele vem sem essa dependência. Eu simplesmente coloquei essa dependência no projeto e ele está da forma com que eu baixei lá do Spring Initializer. Criei uma classe aqui chamada minha API, uma classe bem simples, que tem algumas anotações do próprio Spring, que é o REST Controller, para ele entender que essa minha classe aqui vai ser uma API, vai ser uma controller, e o get mapping. Isso aqui é um dos tipos de requisição que você pode fazer de HTTP chamada get. Mas a gente poderia utilizar outros protocolos ali, outros verbos HTTP ou outros métodos HTTP para a gente acessar a nossa API. E eu vou mostrar aqui como utilizar esses outros verbos, esses outros métodos HTTP, tá bom? Então a gente tem aqui um caminho chamado API. Eu já subi a nossa API aqui. Para subir, eu gosto de fazer uma configuração aqui no meu IntelliJ Community, que é o IntelliJ que é gratuito, tá? Eu gosto de fazer essa configuração aqui. Spring Boot Run. Como é que eu crio, Nathaniel, essa configuração? Deixa eu deletar essa que está aqui. Eu vou criar uma para você ver. Primeiro ponto, eu vou compilar o meu projeto. Para eu compilar, eu venho aqui, dou um clean install e ele vai compilar o meu projeto. Feito isso, eu posso fazer uma configuração aqui para ele rodar o Spring Boot através do Maven. E o comando que eu posso colocar aqui, por exemplo, é o Spring Boot Run. Pronto. Feito isso, basta eu rodar esse cara aqui, que o nosso projeto ele estará no ar de uma forma bem simples. Ó. A gente tem um servidor, ou seja, a gente vai ter esse carinha aqui provendo um serviço para alguma interface que queira consumir esse serviço. No caso aqui, eu tenho esse caminho localhost 8080 barra swaggery barra index.html, que é justamente por causa do Swagger, dessa dependência que eu coloquei aqui. Ou seja, qualquer endpoint que eu tiver, endpoint é exatamente esse get aqui, ó. Qualquer endpoint que eu tiver, ele vai mostrar aqui. Por exemplo, eu tenho esse get aqui que eu criei, que ele só retorna essa é minha API. Eu poderia muito bem acessar via browser essa URL
como é uma requisição GET, ele retornaria com esse texto para mim. Mas fica mais fácil de documentar quando você usa, por exemplo, o OpenAPI, que é esse Swagger aqui, e você consegue olhar ali todos os seus endpoints. Vamos criar aqui um outro endpoint bem simples. Eu posso pegar aqui, ó, e criar uma classe chamada aluno, por exemplo. Essa classe vai ter nome e Instagram. Opa, nome e Instagram. É uma classe simples. Vou colocar aqui os getters e setters dessa classe. A gente pode colocar também uma lib chamada Longbox, se a gente quiser facilitar a nossa vida. A gente pode vir aqui, por exemplo, para não ter que ficar digitando muito código. A gente pode vir aqui uma lib chamada Lombok. E a gente consegue ver qual é a dependência desse Lombok aqui, ó. A gente vem aqui e eu coloco essa dependência do Lombok. Lembrando que ele coloca aqui esse exclude, então a gente tem que ficar de olho nessa configuração aqui também. A gente vai, coloca Lombok aqui. Vamos colocar a configuração de exclude também. Logins. Aqui, o exclude do Lombok. A gente pode só clicar aqui que ele vai recarregar para ele fazer o clean install ali e baixar a dependência do Lombok. Para que você colocou o Lombok, Nathaniel? Para eu poder colocar aqui o getter e o setter. Porque com esse cara, se a gente for olhar aqui, por exemplo, a gente consegue ver a estrutura. Ele cria códigos de fato, tá? A gente olha aqui a estrutura, por exemplo. Ele criou o get nome, get Instagram, set nome, set Instagram. Beleza? Então, ele já cria isso pra gente sem a gente precisar criar o código em Java. Ele já faz isso por trás ali pra gente. Beleza, então agora a gente tem uma classe aluno aqui e eu posso, por exemplo, retornar essa minha classe aluno ao invés de retornar uma string aqui. Eu posso chamar esse nosso endpoint ao invés de API, eu posso renomear ele aqui ou criar um outro nome dele chamado aluno e através daqui a gente retorna o aluno. Só que aí eu preciso retornar uma instância desse aluno. Uma outra coisa legal que dá para a gente fazer aqui com o Lombok é um cara chamado builder. Que aí, esse cara chamado builder, a gente consegue retornar ele aqui. A gente pode vir aqui e colocar aluno.builder.build. E aqui a gente coloca o nome. Nathaniel. E um Instagram. Arroba Nathaniel Tech. Feito isso, a gente pode subir aqui novamente o nosso projeto. E a gente vai ver que tem uma API criada de uma forma bem simples, ainda retornando um objeto, mas via GET. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, ele vai retornar agora um erro 404, porque eu estou acessando a API, agora é API/aluno, e aí ele retorna aqui com o nome Nathaniel e o Instagram Nathaniel Tech. Se a gente for olhar aqui no na nossa documentação, ele vai vir aqui com esse endpoint e com esse resultado aqui. Aí, se eu quiser enviar um dado e receber o retorno, vamos supor que você fosse salvar um aluno, a gente vai simular aqui como se ele salvasse o aluno no API, por exemplo. Então, a gente pode vir aqui e usar um outro método chamado postmapping. E a gente pode colocar aqui aluno também. E ele vai retornar um aluno. A diferença é que agora ele vai enviar um aluno. Então eu vou colocar aqui salvar aluno.
Aqui a gente pode colocar que é buscar aluno, né? Ou buscar aluno. Aqui ele está salvando o aluno. Então tem um outro cara que a gente pode colocar aqui, por exemplo, que é o objeto aluno. A gente pode vir aqui e colocar o aluno, porque aí ele vai entender que ele precisa receber esse objeto aluno. Eu posso fazer algum processamento em alguma outra classe, mas como o objetivo não é esse, o objetivo é simplesmente entender que ele recebeu um aluno e que ele vai devolver esse aluno. Eu posso simplesmente mudar aqui, por exemplo, o nome do aluno, independente do nome que ele colocar, como Nathaniel. Nathaniel. E retornar esse aluno. Retornando esse aluno aqui, vou rodar de novo. A gente vai ver que ele vai criar um outro endpoint aluno, só que com um método de requisição diferente, que é o post. Então a gente pode vir aqui, ó, recarregar a nossa API. Agora eu tenho get. Repare que é a mesma URL, só que um é enviado via get e o outro é enviado via post. E o via post tem um dado aqui que eu preciso enviar. Ou seja, eu vou colocar o nome qualquer coisa, porque lembra que eu alterei o nome de retorno sempre vai ser Nathaniel. E o Instagram aqui, eu vou colocar Nathaniel Tech. Vamos ver, vou executar. Executado, ele retornou o nome, mas retornou um Instagram nulo. Vamos verificar por que ele fez isso. Foi porque faltou a gente colocar uma notation aqui chamada request body. E aí, através dessa notation request body, ele vai entender que esse aluno aqui vai ser o aluno que foi passado via parâmetro. Então, vamos rodar aqui de novo. Subiu de novo. Vou executar aqui. Agora ele retorna o nome Nathaniel e o Instagram Nathaniel Tech. Se eu não quiser fazer nenhuma alteração, ele vai retornar exatamente o que eu enviar no corpo da minha requisição, nesse método post. Aqui, ó, ele colocou exatamente o que eu enviei na minha requisição, que foi esse cara aqui. Então, tem várias formas de você conseguir criar uma API aqui no Spring, essa é uma delas. Então, a gente consegue fazer a API de uma forma bem simples e eficaz, como você viu aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você aprendeu alguma coisa, curtiu, compartilhe aí com seus amigos e façam com que eles aprendam a criar uma API de uma forma bem simples e rápida, utilizando o Spring Boot e ainda documentada. Até logo!